Olá você, espero que essa mensagem encontre muito bem. Meu nome é Felipe Nunes e você está no TopoCast, o seu programa de desenvolvimento socioambiental responsável para além das narrativas. Hoje o tema que traremos aqui é um tema muito interessante. Pelo briefing aqui a gente já pôde perceber que as discussões serão acaloradas. Vamos falar das boas práticas em pavimentação asfáltica, em suas potencialidades e abstrações, ou seja, aquilo que realmente vem para somar e otimizar dentro de uma política de destinação de resíduos e aquilo que nem sempre está tão alinhado quanto parece. Eu quero saudar aqui nossos nobres colegas. Vou começar pelo nosso querido Bruno Baeta, presidente do CICEPOT de Minas Gerais, nosso amigo Enio Marcos Fonseca, parceiro de longa data e que tem uma trajetória invejável dentro da militância da sustentabilidade, desenvolvendo, né, por que não, os planos de negócio para que sejam realmente eficazes e dentro de uma premissa de responsabilidade. Leonardo Vilela, que é presidente da ABEDA e também é do setor de distribuição de asfaltos, né, de emulsões asfálticas. E o nosso querido Diego Silfucci, falei certo o seu nome? Silfice, que é diretor executivo lá da ABEDA e está aqui para somar. Eu vou passar para que os nossos convidados façam as primeiras observações e colocações de forma breve. Vamos começar pela ABEDA com o nosso querido Diego. Diego, você tem a palavra. Então, bom dia, Felipe. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com esses ilustres amigos do setor de pavimentação. Estou entusiasmado aqui para o debate. Na verdade, a gente sabe que tem muito a acrescentar. É um debate importante para o setor, quando a gente fala de incentivo, de sustentabilidade. A gente vê o momento que a gente está vivendo aí, né, de queimadas, etc. Então, esse tema está super em voga aí. Estamos entusiasmados. Perfeito, Diego. Te agradeço aí pela sua primeira observação. Leonardo que é do setor de distribuição de asfaltos e também preside hoje a ABEDA. Suas primeiras observações, Leonardo, por gentileza. Bom dia, obrigado aí, Felipe, pelo convite. Muito gratificante estar enriquecendo os debates, principalmente no que diz respeito ao asfalto, né, que é o nosso carro-chefe aí, nosso produto que a gente gosta tanto. O asfalto ele sempre tem uma função social muito importante, isso já é dito, a gente fala disso há muito tempo. Ele tira a poeira e o barro da porta da casa das pessoas, facilita o acesso, é um dos poucos derivados dos poucos, não, talvez não fosse a observação adequada, mas é um dos derivados de petróleo que fica, né, porque muitos dos outros derivados só para geração de energia são queimados e não é reposto. O asfalto ele é um produto que fica aí, né? Então eu diria que ele é um dos mais nobres produtos aí dos derivados de asfalto. E vamos lá, vamos fazer essa discussão ser bem rica hoje. Obrigado, Léo. Satisfação imensa tê-lo aqui. Enio Marcos, por favor, suas considerações iniciais. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né, do Felipe para participar de mais um TopoCast. O tema de hoje é um tema que tem um foco, né, muito bem definido, mas eu, como um profissional de 42 anos que atuo na área de meio ambiente e sustentabilidade, né, tendo passado por empresas públicas, privadas, a minha última atividade foi na superintendência do IBAMA, sou também conselheiro na FIENG, fui conselheiro do Copan há muito tempo. Entendo que essas questões elas também têm muito a ver com os conceitos de sustentabilidade. Afinal de contas, Juscelino disse que energia e estradas eram o binômio do desenvolvimento, e aí, atrás das estradas, você transporta o progresso do país e todas as questões que estão envolvidas nesse aspecto, elas têm muito a ver com os conceitos da sustentabilidade. E eu espero aqui poder contribuir um pouco sobre alguns desses temas que estão dentro da sustentabilidade. Muito obrigado, Enio Marcos, nosso poço de sabedoria em sustentabilidade. Vou passar a palavra agora para o Bruno Baeta, que além de presidente do CICEPOT,
é também hoje diretor da Bale Construtora, uma empresa tradicionalíssima aqui em construção e pavimentação asfáltica. Bruno, suas primeiras considerações, por gentileza, meu querido. Felipe, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Então, queria cumprimentar aqui o grande amigo Léo, colega de cursos e de diversas ações aí, Diego, Enio e Felipe, parabéns pela iniciativa da Topo, parabéns por trazer para a mesa essa discussão. Ontem mesmo, vou fazer um breve parênteses aqui, ontem mesmo estávamos eu e o Léo numa aula do IEL, num curso que estamos fazendo junto lá, e a aula foi basicamente dizendo que a nossa geração, todos aqui somos basicamente da mesma geração, ela é uma geração que precisa promover as mudanças, né? A geração que vai nos suceder pensa completamente diferente da geração dos nossos pais, a geração que só olhava a última linha do balanço, a geração que só preocupava com aquela última linha, com o resultado. A geração que vai nos suceder não vai aceitar esse tipo de posição. Então, nós temos que pensar e ser responsáveis por ajudar a promover essa mudança, por ajudar a fazer essa transição e entregar aí um planeta mais melhor para as próximas gerações. Obrigado e vamos lá. Pô, Bruno, já chegou causando impacto. Te agradeço imensamente. Bom, você acabou de dar uma justificativa para os nossos ouvintes do porquê que meus cabelos estão brancos, né? Porque são 20 anos justamente tentando mudar essa forma de governança corporativa com relação ao respeito, né, pelo planeta, para que a gente tenha essa responsabilidade intergeracional, né, que está até na nossa Constituição, com relação à gestão dos recursos naturais e para que a gente possa realmente deixar um planeta em condições iguais ou melhores ao que a gente encontra hoje neste momento. Bom, já vou começar então entrando aqui no nosso tema e até para posicionar e nivelar os entendimentos com o nosso espectador. Nós estamos falando aqui, gente, de boas práticas em pavimentação asfáltica. E, ultimamente, esse perfil não é tão recente, este perfil fiscal, mas a partir do convênio ICMS número 3106, ou seja, né, desde 2006, que o CONFAS vem estimulando a utilização de insumos responsáveis, de insumos ambientalmente adequados na pavimentação asfáltica. E nos últimos anos, vários estados vêm aderindo a esses convênios do ICMS, do CONFAS, e isso traz uma mudança, inclusive, nos editais de construção, incentivando esta forma de construção asfáltica, utilizando-se, aí tem vários insumos, hoje você tem plástico que já é incorporado ao asfalto, você tem vidro moído, você tem o pó de borracha, né, que serve para dar a destinação adequada aos pneus inservíveis, ou seja, aqueles que não têm mais utilidade, que não podem ser mais considerados na matriz de transporte. Então, eu quero já partir deste ponto aqui para saber a posição, né, das instituições, a ABEDA e CICEPOD, que hoje estão aqui abrilhantando o nosso TopoCast, principalmente com relação à aplicação deste benefício, especialmente quando se trata de insumos que estão dentro de uma matriz, que deve ser responsável, e daí a gente vai também discutir alguns temas com relação a essa política governamental, né, se ela está alinhada justamente com os princípios da economia circular, porque se a gente está falando de deixar um planeta melhor, obviamente que é necessário que a gente tenha um alinhamento com esses princípios, né? Mas vou começar então abrindo aqui com o Diego. Diego, qual é a posição da ABEDA em relação a estes insumos, aos incentivos fiscais para estes insumos ecologicamente adequados? Por gentileza. Bom, obrigado. Pergunta sempre polêmica, né? Quando a gente fala de incentivo, sempre complexa a resposta. Mas, enfim, vamos lá. Primeiro, a ABEDA não é contra incentivos, tá? É bom se ficar claro, a gente não é contra incentivo, ainda mais incentivos que venham para melhorar, para incentivar produtos melhores do que o CAP que sai da refinaria, né? Sim. Então, esse é o primeiro ponto. O que está acontecendo, que acontece já há alguns anos,
é que esses incentivos geram uma distorção, de fato, no segmento, porque, na verdade, ela incentiva uma única solução, que é o asfalto modificado com pó de pneu, que é uma solução que a gente não bota em questão, na verdade é uma solução muito bem-vinda, e na época que ela foi desenvolvida, então, ela trouxe muita novidade, mais que isso, ela tentou resolver um problema de fato que era a destinação de pneu. Ou seja, quando ela surgiu, você tinha um problema de fato no país, que era o que fazer com pneu. E a gente lembra de andar na estrada e via pilha de pneu, quase Simpsons, né? Aquela pilha de pneu queimando. E, na verdade, a política, aí a gente tem que elogiar quando o governo faz políticas bem feitas também, a política pública do governo de destinação de pneu, ela foi muito bem sucedida. Tanto é que hoje a fabricante de pneu ela tem que recolher uma parte dos pneus que ela produz, você usa em coprocessamento, você usa em geração de energia em fornos de cimenteiras, etc. Então, na verdade, o pneu, que era um problema de destinação, ele deixou de ser um problema de destinação. E hoje, na verdade, ele virou um problema de insumo. Hoje falta pneu para você fazer o asfalto modificado. E aí, o que é a BEDA dentro entre os sócios, etc., que a gente começou a discutir? Bom, se falta produto para fazer, falta matéria-prima para fazer um produto que é incentivado, por que a gente não incentiva outros produtos? Divide a cesta. Porque a gente tem outras soluções tão boas quanto. Você citou o asfalto modificado com plástico, mas você tem asfalto morno, você hoje já começa, estava conversando aqui no briefing antes, o RAP, né, que é a reciclagem do pavimento. Ou seja, como o Léo comentou no começo, o asfalto, primeiro, você não queima, é um derivado de petróleo que está lá, e dura desde a hora que você processa ele, você tira ele da refinaria. Ele tem a vida útil dele para sempre, e agora você, com essas tecnologias de reciclagem, você reutiliza ele, ou seja, você tem um derivado de petróleo quase eterno. Isso é muito nobre quando a gente fala de sustentabilidade, né? Você tem um derivado que dura uma vida inteira. Só fazendo uma parte aqui, né, Diego? O objetivo do TopoCast é desdobrar no detalhinho todos os processos que estão envolvidos nas temáticas que a gente está desenvolvendo. E isso que você diz com relação à durabilidade é um parâmetro fundamental, porque quando você trata de durabilidade de um pavimento, você tá falando também de economia na emissão de gases de efeito estufa, né? Então, são vários aspectos que a gente escuta falando de forma pontual, mas a gente deve integrá-los a toda a cadeia produtiva, correto? Exatamente. E aí você tem um asfalto mais longevo, você tem menos manutenção, você tem menos custo de manutenção. Isso. Por exemplo, o asfalto morno, você diminui a temperatura de aplicação, você tem um bem-estar para o aplicador, para a mão de obra que está ali aplicando, você tem menos emissões, menos gasto de energia. Ou seja, você tem uma série de soluções que a gente pode incentivar que estão ficando de lado porque o governo entendeu que só o asfalto borracha é a solução. E não é. Já percebo uma pimentinha nesse caldeirão aí, hein, Diego? Vamos lá. Bruno, e o Cicepote, como se posiciona aí diante dessas inúmeras possibilidades de aplicação de um asfalto ambientalmente adequado? Por gentileza. Bom, Felipe, Diego, vou pegar carona nas colocações que vocês dois fizeram, já levantaram um pouco da bola aqui para que eu possa discorrer um pouquinho sobre o assunto. Primeiro, Felipe, é só importante para as pessoas que estão nos escutando e que não conhecem a cadeia de fornecimento, é só deixar claro como que funciona, né? O asfalto modificado por polímero, nós estamos falando do cimento asfáltico, do CAP. As nossas empresas, a minha empresa e as empresas associadas ao Cicepote, nós somos consumidores desse produto, nós compramos o cimento asfáltico para produzir o concreto asfáltico, o CBUQ, que é o que você vê nas ruas e é o produto da pavimentação. O CBUQ, ele é uma mistura de agregados pétreos, pode ter areia e o CAP. Né? 5% do asfalto é o CAP, é o ligante, aproximadamente 5,5% é o ligante, depende do projeto, do traço. E agora, entrando um pouquinho na sua pergunta especificamente sobre políticas públicas e sobre incentivo. Realmente, eu nunca tinha parado para refletir, mas a gente vê que a política pública de incentivo
a logística reversa de pneus ela foi bem sucedida, né? Nós chegamos a usar, inclusive, pneus em contenções menores, Isso, você já viu ali aqueles isso. pneus empilhados, e parte desses pneus, eles são moídos, modificando o CAP, e aí as distribuidoras fazem isso, as entidades associadas à ABEDA, nós compramos esse produto, executamos o concreto betuminoso conforme o traço dele e aplicamos, né? E, se eu não me engano, esses incentivos começaram ali em 2006. Nós mesmo, eu, Bruno, fiz uma obra de asfalto borracha em 2007, Avenida João César de Oliveira para a Prefeitura de Contagem. Então você vê, em 2007 a gente executou a Avenida João César de Oliveira ali, um recapeamento na consultora que eu trabalhava à época, que é da família, e foi uma experiência nova, um produto tinha acabado de chegar, nós não conhecíamos. Peraí, Bruno, você está me dizendo que desde 2006 você já faz pavimentação? 2007. Eu falei 2006? Foi 2007 nós fizemos a Avenida João César de Oliveira. Olha, que notícia fantástica, né? Assim, a gente tem que dar publicidade para essas práticas vencedoras, né? Porque a avenida está lá, a gente passa por ela e vê como que realmente... Você tem quanto tempo já? Nós estamos falando de 15, 20 anos, não é isso? 15 anos. Então, 17 anos, ou seja, é importante a gente também dar esse tipo de publicidade. Muitas vezes as boas práticas elas já vêm sendo implementadas, mas a gente entende também que hoje a gente vive um mundo de narrativas, né, Bruno? E é legal você ter trazido esse case para nós. Fala para a gente como Não, é que e agora já então sendo um pouco mais objetivo, eu quis trazer isso para exemplificar, e a resistência para as nossas construtoras, para as nossas empresas, quando o asfalto borracha chegou, foi muito grande. Ninguém queria produzir, ninguém queria fazer, é um produto diferente, né? Mas hoje acaba que a maioria das empresas já estão com as usinas adaptadas, tem um pouquinho de diferença na trabalhabilidade do material, e eu vejo que a política pública foi importante, né? Se deixar por conta das construtoras, ninguém quer mudar, a mudança é muito difícil. As pessoas não querem mudar, a mudança custa, a gente tem que investir em pesquisa, em desenvolvimento. Por outro lado, hoje eu vejo outras tecnologias, e aí já citada aqui pelo Diego, e as duas que eu venho defendendo de forma bem firme hoje é a adoção do asfalto morno. Eu acho que nós precisamos avançar para o asfalto morno, baixar a temperatura de aplicação, de trabalhabilidade ali 30 graus, isso vai dar uma qualidade de vida enorme para os nossos trabalhadores. Hoje estamos com uma dificuldade de mão de obra muito grande, as pessoas não querem mais ficar ali trabalhando com CBUQ na temperatura de 160 graus, 150 graus, é muito pesado. Então, isso além da questão social, tem toda a parte de economia de carbono, economia de combustível, Sim. Economia de desgaste de materiais e equipamentos, Energia. quando você abaixa essa temperatura. E a adoção do REP, também citado pelo Diego. O REP é o asfalto que a gente tira da rua, o asfalto fresado. A gente, antes de fazer um recapeamento novo, muitas vezes a gente precisa fresar, retirar aquele asfalto existente, né? E esse asfalto, ele hoje é subutilizado. A gente vê montes de asfaltos fresados nas beiras das rodovias, a gente vê os municípios querendo recolher esse material para fazer um revestimento primário. Muitas vezes é difícil até de controlar esses estoques. A gente vê roubos, pessoas encostam caminhão, máquina à noite para roubar esse material, e é um material extremamente nobre. Apesar daquele asfalto já ter perdido as características originais dele, o asfalto ele tem uma vida útil, o CAP tem uma vida útil, então ele perde aquelas propriedades. Hoje a gente já consegue incorporar ele no asfalto novo, fazer uma logística reversa, voltar com ele, temos que beneficiar esse material e adicionar ele num percentual no novo asfalto. Hoje aí as empresas pioneiras no Brasil que estão trabalhando com isso de forma mais avançada estão conseguindo já adicionar 20%. Então você imagina o seguinte, é 20% a menos de brita, é 20% a menos de agregado que está sendo explorado de uma pedreira, mas o que eu vejo é um discurso muito focado em isso vai reduzir o custo, já que nós estamos reaproveitando. E na prática nós não vemos essa redução de custo. Você tem que transportar o material de volta à usina ou fresado, você tem que beneficiar ele, você tem que preparar ele, requalificar ele, voltar ele para a massa. Existe a economia de agregado, existe alguma economia de CAP, sim, mas
esse custo de beneficiamento, ele acaba superando muitas vezes essa economia. Então, como que a gente avança nessa pauta? Precisamos de política pública nesse sentido. Sim. Então, concluindo aqui essa primeira fala, eu acho que as políticas públicas são muito bem-vindas, precisamos discutir as próximas. Perfeito, perfeito, Bruno. Os colegas querem complementar, por gentileza, fique à vontade. Bom, eu gostaria sim de complementar e logo após a gente ouvir as entidades, eu queria, né, lembrar de que os objetivos, né, do Talpocast, eles sempre têm uma conotação, né, de uma percepção de sustentabilidade dessas questões. Então lembrar, né, que de início, né, todos nós gostamos de transitar em condições confortáveis e de segurança. E, evidentemente, o asfalto foi uma evolução tecnológica que foi colocado à sociedade que permite que a gente consiga essas duas coisas: transportar produtos a grande distância, com segurança, fazer com que a gente mesmo se desloque por diferentes motivos, lazer, saúde. Então, ele é uma necessidade que toda a sociedade, né, sem sombra de dúvida, deseja. Nas falas aqui, a gente já observou muitas palavras que estão ligadas aí à história da sustentabilidade. Reciclagem, logística reversa, economia circular. E, sem sombra de dúvida, essa atividade ela está inserida dentro de um contexto que encontra os parâmetros ESG como um norteador da atividade econômica. Porque não dá mais para você fazer nenhuma atividade econômica em que você não coloque alguns dos valores que estão preconizados e que foram até mencionados. Saúde laboral, em condições de trabalho a temperaturas elevadas, a economia e a redução de custos diz respeito não apenas às empresas e à atividade econômica, mas à sociedade como um todo. Porque esses produtos são contratados muitas vezes pelo governo, quem paga somos nós, a sociedade. Então, essas coisas são todas muito bem-vindas. Eu diria apenas um ponto complementar de que a política pública de incentivo ela faz as coisas acontecer. Mas também tem uma política pública que também é muito importante, que não pode nunca ser esquecido, que o poder público ele incentiva, ele monitora, acompanha e ele também autua aquilo que está em desconformidade. Então, para que a gente consiga fazer uma equidade entre as diferentes metodologias de implantação da atividade, é muito importante que o poder público também seja equânime na distribuição dos incentivos para que os métodos todos possam concorrer em condições de igualdade. Esse ponto que você coloca é muito importante, né? Porque o incentivo ele estabiliza uma cadeia produtiva, né? Ele permite que uma inovação se transforme numa prática comum. Mas quando a gente pensa, sobretudo, né, nesse aspecto temporal da responsabilidade socioambiental, há que se dizer que a gente tem que pensar numa traqueabilidade dessa cadeia, como a gente pode perceber pelas posições aqui de Abeda e Cicepote, e também das experiências individuais, né, dos colegas, a gente pode perceber o seguinte: sem a gente ter esse cuidado no entendimento dos detalhes da cadeia, é impossível a gente ter uma política nacional que esteja alinhada com todos os princípios e, ao mesmo tempo, assegurando o lucro das empresas, porque sem lucro não tem empresa, não tem aspecto ESG para ser implementado, vocês vão de convir comigo, né? Então a gente tem que trazer isso um pouco para o cenário da realidade. Obrigado, Enio, pelas suas primeiras colocações. Léo, complementa para a gente aí dentro da sua experiência, por favor. Deixa eu colaborar aqui. É interessante a discussão quando a gente está procurando com os asfaltos atender, né, essa melhoria da qualidade. Nós falamos aqui dos aplicadores de asfalto, da questão socioambiental. E eu estava refletindo ontem à noite, até para vir para cá, pensando num assunto muito interessante.
e que vai de acordo com, inclusive, com o que o Bruno falou. Mas quando você olha o passado da aplicação do asfalto no Brasil, uma coisa que se usou muito e que tem e que atende a questão ambiental grande, assim, se você olhar isso, tem um valor muito grande para a questão ambiental, que são os usos das emulsões asfálticas. Cara, isso aí resolve. Você tem aplicação de asfalto à temperatura ambiente, ou seja, não tem problema nenhum para o aplicador. Você tem um produto à base de água, então que depois o que elimina-se ali na cura é água, né? E quando você resgata o passado, praticamente todas as estradas vicinais no Brasil eram feitas com tratamento especial que usa emulsão asfáltica, quase que 100%. É uma solução barata de aplicação, porque quando você fala assim, os grandes centros hoje, eles são atendidos pelas grandes usinas de CBUQ, e faz total sentido isso, né? Mas quando você vai para os interiores, muitas vezes as usinas de CBUQ estão longe. E uma prefeitura menor, que às vezes tem menos recursos, que poderia estar tirando a poeira e o barro da porta da casa dos seus moradores e facilitando o acesso, facilitando a integração, fazendo uso dos tipos de asfalto que utilizam a emulsão asfáltica, você teria uma solução que extrapola a questão socioambiental, né? Não, a questão ambiental principalmente, a questão de facilitar a aplicação. Então você tem um produto até mais econômico, né? Que pode ser feito em menor escala e que vai atender aquele pequeno município, aquela situação mais longínqua ali, e que às vezes por uma questão de logística não vale a pena ter um investimento grande, uma usina grande para atender aquela região. Então, se a gente fosse falar em uma solução econômica, ambiental e que assim, não agride o meio ambiente, a emulsão asfáltica ela ganha disparado, não há o que se falar, né? Agora, como hoje tem essa questão como a gente estava aqui, só que eu tenho medo até de a gente sair do assunto do foco aqui hoje, né? Que a gente estava querendo falar fica à vontade, do asfalto com borracha, né? Com a mistura da borracha de pneu. E que eu imagino que o Bruno, no primeiro momento, deve ter passado um perrengue danado para a aplicação, porque tinha uma questão forte de sedimentação, que depois, com o desenvolvimento da tecnologia, isso foi aprimorando e melhorando, né? Léo, é toda uma curva de aprendizado, né? Uhum. Toda nova tecnologia, a gente passa por uma curva de aprendizado. E é por isso que eu digo que a gente, às vezes, precisa, sim, de um incentivo público. O maior comprador de asfalto é o governo, para que a gente consiga vencer essa etapa e essa curva de aprendizado. Senão ninguém vai querer fazer, fica todo mundo estático. Essa questão, você pode contribuir um pouquinho, essa questão dos incentivos que a gente vê público em cima disso, assim, né? Lógico que ninguém nessa mesa aqui é contra isso, acho que a gente tem que incentivar mesmo, até para motivar que boas práticas e novas práticas aconteçam. Né? Eu, como EMAN Asfaltos, assim, a gente investe muito em tecnologia, a gente investe em novos laboratórios, a gente tem uma parceria grande com a Gerais Tech para poder desenvolver produtos, atender os clientes. Né, só para posicionar o nosso telespectador aqui, Léo, a Gerastec talvez seja o laboratório de pesquisa asfáltica, um dos mais desenvolvidos aí da América Latina, não é? Estou errado. Com certeza. Outros players têm também esse tipo de infraestrutura, mas, sobretudo, quando a gente fala em infraestrutura de pavimentação asfáltica no Brasil, você achar um padrão não existe, né? Porque as condições climáticas de um país continental, elas vão variar demais, né? Então, é importante se investir em pesquisa justamente para ir adequando e equalizando essa curva de aprendizado que o Bruno mencionou, não é isso? Então, o investimento que foi feito na Gerais vem para exatamente suprir essa necessidade, que não existia um laboratório tão completo no Brasil que atendesse todas as demandas e que pudesse tá agregando, né? E até para desenvolver o próprio asfalto borracha e outros, né? Porque essa parte de reometria e tudo mais, eu vejo lá que vocês têm equipamento, tem equipamento que veio da Alemanha, eu fiquei espantado ao visitar lá a estrutura de vocês, parabéns. Obrigado. E aí, o que acontece?
E assim, é uma discussão que eu já passei em outros momentos. Quando a gente fala da aplicação de emulsão asfáltica, e aí o Bruno pode até me corrigir, porque assim, os empreiteiros às vezes ficam muito assustados. Mas eu vou perder o serviço, vai diminuir meu serviço, eu tenho uma usina que eu tive que investir aqui para fabricar sei bem o quê, agora o cara vem falar em emulsão asfáltica e tal. E aí é uma miopia que tem no Brasil, cara, que é complicado. Porque eu acho que tem tanta... Desde que eu entrei no ramo de asfaltos, existe um número que eu escuto isso há 25 anos. O Brasil tem 12% da malha rodoviária asfaltada. E esse número é o mesmo até hoje. Até hoje. Até o Felipe fez um trabalho, quando ele apresentou esse número lá, eu falei assim, cara, é inacreditável. O número não aumenta. Então, quando a gente está falando em, vamos difundir a aplicação das emulsões asfálticas, porque ela tem um apelo ecológico excelente, né? Faz bem para o meio ambiente e tal, o cara não vai perder o serviço. Na realidade, nós estamos falando o seguinte, é em ter mais serviço, é em ter mais recursos, em ter mais gente investindo nisso. E no final do dia, quem vai aplicar esse asfalto frio, ou PMF, ou sei lá qual a solução, ter tratamento especial, é o próprio empreiteiro. Então, ele vai ter duas frentes. Ele vai ter a frente lá do CBUQ tradicional, que principalmente nos grandes centros, e aí o CBUQ pode ser com borracha de pneu, com polímero e etc., para agregar mais, inclusive, tecnologia e valor nisso. Mas ele também vai estar, aquela prefeitura que está lá precisando, que está longe, que não vale a pena ele levar a usina dele para lá, e que está preocupada com essa questão ambiental também, ele vai poder atender ela, né? E ela não vai ter condição de ficar fazendo isso sozinha, ou ela mesma fazer aquilo ali. Até tem, poderia fazer, mas aí é um outro business para pôr dentro de uma prefeitura que muitas vezes ela não está preparada para isso, nem vai ter. Mas você destinaria outros recursos, que às vezes o cara acha que não tem, que realmente hoje, se ele for, dependendo da localidade, se ele for orçar, eu quero fazer um CBUQ aqui na cidade inteira, ele não tem recurso. E a usina não vai lá para fazer 2, 3 ruas. Mas aí qual que é a conta que você tem que fazer? O cara precisa, que é a minha discussão com alguns empreiteiros amigos, eu falo, tudo bem, em vez de você fazer 10 quilômetros de CBUQ, você vai fazer 50 de PMF. Tá, e aí você vai ganhar menos dinheiro por isso? Eu acho que não. Tá? Pelo contrário, acho que vai ganhar até mais. Mas o que é melhor para a sociedade? Você asfaltar 10 quilômetros ou asfaltar 50? Sim. Né? Sim. E existe também um tabu muito grande. A qualidade do asfalto a frio, né, do asfalto de emulsão, é pior do que você viu. Não é pior. Isso aí é igual você falar assim, vamos trazer para, às vezes, o mundo mais palpável das pessoas, que o asfalto ele é muito específico, né? Vamos dizer, o cara vai fazer o concreto na casa dele lá de cimento Portland. Ele fazendo a betoneira é pior do que ele comprar o concreto usinado? Não, não é. É a mesma coisa. Se ele fizer certinho, obedecer o traço, misturar as quantidades corretas, ele vai ter a mesma qualidade. E você vai ter o asfalto idem. O asfalto né, até que o nome do asfalto, inclusive, é concreto betuminoso nada quente. É igual o concreto da casa nossa, lá da parede, do pilar da casa e tal. Então, você não perde qualidade, você tem ganhos. Agora, sempre respeitar a técnica. Se eu fizer na betoneira mal feito, vai ficar um concreto ruim também, igual. Sim. Né? Não, e eu vou até fazer aqui um parênteses, que eu a cada episódio do Topocast, eu saio daqui extasiado, porque quando você junta mentes inteligentes e que estão associadas a boa intenção, a um coração bom, é impossível a gente não sair com insights maravilhosos, com tendências fantásticas. Nessa breve rodada que a gente teve das colocações, o que foi marcante aqui para mim, que eu gostaria de destacar, é o ponto do impacto positivo social que o asfalto tem para a sociedade. Hoje, o Enio Marcos, me corrija se eu estiver errado, não existe uma matriz de impacto ambiental de projeto de infraestrutura de grande porte no Brasil que não considere material particulado como um fator de controle dos principais. Né? Então, dentro de um processo de licenciamento que a gente considera justamente o mecanismo de controle adequado para o material particulado. Mas eu acho que eu nunca ouvi dizer que o asfalto
é um mecanismo de controle para material particulado, quando você considera as vias vicinais, ou mesmo as principais, ou as vias urbanas. Então, olha que ponto interessante que pouca gente se atenta, mas quando você tem, né, esse volume de informações de quem é do mercado, a gente consegue, então, claramente cravar aqui, olha que função social importante e que quase não se dá publicidade. Então, assim, além dos diversos aspectos que foram levantados aqui, como a longevidade do pavimento, como até mesmo essas questões todas que você levantou aí, quantos aspectos ambientais foram levantados e que têm que ser considerados no desenvolvimento de uma política nacional para incentivo. E eu acho assim, é tão engraçado, porque tirando aqui um pouquinho as construtoras, mas no cenário de distribuição de emulsões são poucos players, né? Não é um mercado com muitos players. Quantos associados a Beda tem hoje, Diego? A Beda tem 14, mas ao todo autorizados acho que são 30. Pois é. Sendo que para um país continental como o Brasil, isso representativo. É pouco representativo. A Beda hoje representa 70% do mercado, mais de 70%. ou menos, né? Então... Fantástico. Dando seguimento, então, à pauta aqui, porque eu acho que essas efervescências vão continuar acontecendo naturalmente, como a gente já pôde perceber. Eu vou pedir ao nosso assistente para projetar a imagem número 2, por favor, que a gente preparou. Essa imagem, ela traz um pouquinho o foco de volta para a nossa temática, que é a que ponto uma política é estabelecida e aonde que a gente consegue lastrear a responsabilidade daquele incentivo. Então, não há dúvida, né, que o incentivo para o asfalto borracha ou para outros insumos que sejam fruto de destinação de outros objetos da cadeia, né, seja fundamental até para o desenvolvimento das tecnologias, pesquisa e desenvolvimento, como a gente está discutindo aqui. Mas a gente traz aqui uma reflexão que é com relação à entrada de pneumáticos na matriz brasileira. Por quê? Porque o Diego já trouxe aqui para a gente, quase 100% dos pneus inservíveis são destinados no Brasil. Isso é uma informação até da BIMA, né? Enfim, que nos traz isso com uma lastreabilidade. Hoje você tem um double check com os dados do RAP, né, que são aqueles relatórios ambientais que são... Todo empreendedor que quer ter o seu CTF ativo tem que publicar lá, né, no site do IBAMA. Então, a gente já fez essa checagem também no IBAMA. Então, realmente, você tem uma destinação muito adequada do insumo, salvo aqueles players que estão entrando com os pneus importados. Novos. Aí eu estou falando de pneus novos que entram na matriz hoje, e aí é cerca de 1/3. Segundo dados também da BIMA, 1/3 dos pneus novos que entram no mercado são importados. E estes players que estão trazendo estes pneus para o Brasil não têm destinado adequadamente. Então, esse é um ponto. Mas nós vamos nos ater aqui, dentro dessa reflexão, porque dentro da política de destinação de resíduos, que, se não me engano, é de 2009, não está aqui a informação, mas é proibido a importação de pneus usados no Brasil. Tá? Então, existia uma questão que foi até ratificada pelo STF, e depois veio com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, se não me engano, é 2007, e ratifica no sentido de que é proibido importar pneus usados. Mas, segundo o levantamento que a gente fez, em algumas obras dos últimos 3 anos, pelo menos 30% do pó de pneu que é utilizado em obras públicas está sendo importado. E aí eu vou fazer uma provocação, né? Porque o TopoCast, ele traz justamente essa necessidade da gente construir tendências de desenvolvimento responsável. Poxa, se eu estou trazendo a destinação de um pneu que surgiu noutra matriz, de outro país, né? Ou seja, aquele insumo foi retirado da natureza, transformado, serviu à cadeia produtiva daquele país, e agora ele está sendo importado sob a forma de pó de pneu. Eu posso
a grosso modo, chamar de lixo? Nós estamos importando lixo de outros países? Então, quero começar essa rodada. Agora a gente precisa ser bem breve, mas é uma colocação assim meio... eu diria que é uma ilação responsável, viu, Enio Marcos? O que você acha sobre isso? Eu gostei muito da provocação, e no artigo que nós escrevemos, né, esse é um ponto levado em conta. É preciso entender primeiro que não é possível a gente fazer gestão, qualquer que seja ela, gestão pública, gestão de sustentabilidade, gestão econômica, financeira, gestão de produção, olhando apenas o país, né? A economia mundial, ela está inteiramente interligada. E os princípios e valores que norteiam as cadeias comerciais e econômicas são dadas pelas entidades supranacionais, internacionais, que disciplinam essas regras. Embora cada país possa ter regras próprias de proteção. Por exemplo, proibir a importação de pneu usado é uma prática protetiva ao meio ambiente, claro, que o Brasil adota. E a gente assiste muitos episódios em que não há esse tipo de controle, como, por exemplo, na África, eles levam lixo de toda a ordem para jogar nas praias, e aí você tem uma geração de uma cadeia, também, né, uma cadeia econômica das pessoas tentando pegar aquilo e fazer algum tipo de reciclagem. Tem alguns depósitos de roupas usadas também monstruosos. Aí você fala, isso é lixo. Isso é lixo. Dentro de uma cadeia econômica em que o aspecto ambiental e também o econômico fazem parte da análise, se eu tenho uma tecnologia que me permite a utilização do pó de borracha para a execução da atividade, né, do asfalto, e essa tecnologia ela é consagrada, ela está sendo aplicada, eu não entendo que possa ser lixo você trazer o pó de borracha para essa finalidade. Trazer pó de borracha para fazer uma montanha a céu aberto, jogar em lixão, seria, sem sombra de dúvida, lixo. Mas aí ele está vindo como um insumo de uma cadeia, né, produtiva, em que, sem sombra de dúvida, ele pode ser importado. Se tivermos dentro do país esse mesmo material a um preço competitivo e justo, aquele que é o empreendedor vai fazer uma escolha comercial de quem que ele vai comprar, qual que é o melhor preço. Se não tiver preço para importar, não vai haver importação, porque nós vamos ter produção interna. Sim. Se não tivermos a produção própria, ela virá importada para atender a necessidade desse tipo de asfalto. Fantástico, Enio Marcos. Senhores, alguma complementação? Eu queria fazer algumas considerações, Felipe. Fica à vontade. E eu vou tentar trazer uma visão um pouco mais ampla, tá? E vou até voltar ali no que o Léo disse. Primeiro, com relação à política de importação de pneus ou não, eu não tenho conhecimento. Eu acho que esse é um tema muito bom para que seja levado à FIENG. Trata-se de política industrial, né, de competitividade industrial do país ou não, de necessidade. Eu queria voltar um pouquinho na bola que o Léo levantou ali sobre as emulsões, Léo, e sendo muito franco com você, eu adoro o uso das emulsões. Eu acho que assim, a gente precisa realmente desenvolver o uso das emulsões e aproveito, parênteses, para te parabenizar e parabenizar toda a equipe do Gerais Tech. Estive lá, fiquei impressionado com o laboratório, fiquei muito feliz da gente trazer a técnica para dentro da pavimentação. Eu diria que é resgatar. Resgatar a técnica. E aí, Léo, continuando e tentando trazer essa visão mais ampla, eu acho que nós temos um leque de aplicações, não só o tratamento superficial duplo, que foi muito usado pelo governo de Minas, lá no processo. O programa do governo Aécio, que ligou as diversas cidades, ligou todas as cidades mineiras que não tinham pavimento, asfalto que chegava, ele usou muito o processo, usou muito o tratamento superficial. O que eu quero dizer é o seguinte: pavimento é igual uma casa. Pavimento tem que ser calculado e projetado.
embaixo do asfalto você tem a camada de base, a camada de subbase, a camada de subleito, que são as camadas que dão suporte. Então, como que nós vamos escolher qual solução? Vai ser tratamento? Vai ser um CBUQ com 3 centímetros, 4 centímetros, 6 centímetros? Vamos colocar um aditivo, um polímero, um pó de borracha, e aí você consegue trabalhar tendo em vista a mesma vida útil, o mesmo ciclo de vida com espessura menor, você aumenta a vida útil. E isso, para mim, dizendo de forma ambiental, é o centro da temática, deveria ser o centro da discussão. Não é porque eu tenho menos dinheiro, estou falando aí dos entes públicos, que eu vou fazer mais quilômetros com a espessura menor, sem calcular, sem saber o tráfego que está ali, o suporte que está embaixo. Quando ele faz isso, ele faz mais, mas ele vai ter mais quilômetros para dar manutenção e mais rápido. Vai se deteriorar mais rápido. Sim. Então, eu acho que o leque de opções, desenvolver as técnicas, as tecnologias, com a reutilização, com o RAP, com o morno, com tratamento superficial, com micro-revestimento. Hoje nós temos um micro-revestimento, antigamente tínhamos a lama asfáltica, que você dá uma sobrevida para o pavimento, né? Imagine isso, cara, o pavimento é um pavimento flexível. Com 7 anos, 8 anos, 10 anos de uso, de tantas solicitações, de tanto tráfego passar, ele começa a ter microfissuras. Uhum. Depois ele abre as trincas. Se você tratar ele nas microfissuras e aí usando as emulsões, os micro-revestimentos, você impede a entrada de água. Quando você não trata, quando você não dá manutenção no tempo certo, a água infiltra e aí você perde toda a estrutura. Né? Seria como ficar infiltrando uma água ou carreando um material debaixo da fundação de um prédio, de uma casa, e aquele tubulão que estava ali uma hora ele vai ceder porque ele perde o suporte. Então eu acho que a gente precisa resgatar a engenharia no sentido de qual solução nós vamos usar, cobrar o nosso poder público para que pavimentação não é um serviço comum. Não é assim, eu quero fazer 3 centímetros porque é o que eu tenho dinheiro para fazer. A gente precisa fazer um diagnóstico, um estudo de tráfego, saber qual que é a solução adequada para aquilo ali. E aí sim, usar dentro do leque de asfaltos e emulsões asfálticas que a gente tem a solução mais adequada. Né? Que nós vamos ter muito menos desperdício lá na frente, uma necessidade de manutenção menor, menos caminhão de tapa-buraco rodando, menos CO2 no meio ambiente, menos asfalto fresado e jogado na beira da rodovia, porque vai durar mais. Então, assim, eu acho que eu queria trazer isso aqui, porque... Isso que você está falando, Bruno, é importantíssimo, porque a gente vê, muitas vezes, a adoção de projetos, porque, logicamente, assim, às vezes é tão comum para a gente que a gente, às vezes, esquece até de exteriorizar isso, que é... Lógico que tudo nós estamos falando aqui, nós somos da área de engenharia, é da engenharia e pressupõe-se sempre projetos, estudos, né? Não sai dando cabeçada, obviamente. Mas quando a gente vê essas indicações, às vezes, desses projetos, isso eu ouvi, inclusive, de técnicos de órgãos públicos, é o seguinte, eu defino, eu coloco aqui o asfalto com borracha, porque se eu não puser, depois o Ministério Público vai me questionar por que eu não defini asfalto com borracha. Então foge, às vezes, da técnica por uma decisão política. Né? Isso para engenharia mesmo que dá uma facada no coração da gente. E aí nós estamos aqui discutindo realmente se devemos ter incentivo para pó de borracha ou polímero, mas nós não estamos tendo uma política pública para fazer boas contratações de boas obras, bons projetos, bons engenheiros, bem concebidos para termos obras de qualidade. Isso também depende de política pública. E nós temos que virar isso, tá? Porque hoje o que a gente vê é a busca do menor preço, pregão é serviço comum. Exato. Então, a discussão, a decisão, ela vira comercial e menos técnica. Pior que comercial, ela vira política. Política. Porque se você pensar que 90% das nossas vendas são para órgão público, você está falando que 90% das nossas vendas hoje basicamente são por decisões políticas e não técnicas. Olha só. E aí você tem a distorção, e aí você tem um incentivo que distorce mais ainda, que é o asfalto borracha. Não, vou botar asfalto borracha porque senão o TCU vem em cima de mim. Então, as decisões, elas deixaram de ser técnicas, elas viraram políticas, e aí é a grande confusão. E eu posso falar isso porque eu sou novo no setor, estou há 2 anos só, venho do setor de GLP, e foi uma das coisas que me chocou no começo. Primeiro, esse volume de compras públicas, né? Então você tem um governo muito, muito metido no nosso negócio,
E isso, na verdade, as decisões são: vou asfaltar mais com menos qualidade, e a gente vê esse ano de eleição, a gente vê o nosso pico de demanda, né? Então, ano de eleição você asfalta muito mais, sem técnica, porque asfalto dá muito, e aí eu vou provocar aí, hein, pessoal? Asfalto dá de fato muito voto, porque a gente volta no começo da discussão, é qualidade de vida. Asfalto é qualidade de vida. E foi uma das coisas que me fez vir para o asfalto quando me convidaram, quando comecei a pesquisar o que era asfalto, e eu não conhecia de fato. E aí, numa conversa informal com o Leonardo, ele falou assim: a gente tira o pó da casa das pessoas, a gente leva dignidade para as pessoas, a gente leva... desenvolvimento. É desenvolvimento, a gente encurta o espaço de tempo de deslocamento, a gente deixa o país mais eficiente. E a gente esquece dessas coisas. Sim. A gente acha que é normal e a gente só reclama. Como o próprio Léo disse, né? Isso é tão da rotina, é tanto do dia a dia de vocês que não existe muitas vezes um trabalho de dar publicidade a isso e até de trazer essa informação para a sociedade. Mas o que eu posso presumir desses pontos tão ricos que foram trazidos aqui é que realmente a gente precisa de estabelecer comitês técnicos com participação de todos os players, seja a distribuição, seja a construção, a sociedade, por que não? O setor técnico, né, Enio? Porque depois sobra as broncas para a gente tirar as licenças, né, assim? Então, assim, e até mesmo para a gente entender, enquanto sociedade, quais são os retornos realmente palpáveis, quais aspectos, como você trouxe aqui, é uma riqueza de parâmetros de avaliação de qualidade asfáltica. Então, como que a gente resume isso? Quais os estudos de sensibilidade? A gente lá na Topo, a gente tem desenvolvido muita tecnologia de estudo de sensibilidade multicritério. Aonde que a gente consegue convergir, correlacionar parâmetros? Então, o que eu acho que a gente pode trazer dessa segunda rodada é justamente essa conclusão de que sim, para estabelecimento de políticas adequadas, elas são sim necessárias, mas é necessário também que se faça a discussão dentro da técnica, dentro dos parâmetros que realmente importam para fundamentar tais políticas. Para a gente terminar, eu só queria trazer o seguinte, esse aqui é o quadro de evolução da distribuição percentual e destinação de inservíveis por tecnologia, Diego. E aqui, só trazendo uma reflexão enquanto política pública. Nós estamos queimando por coprocessamento 53% dos pneus inservíveis no Brasil hoje. Tá? A pirólise, que é um método de queima também, mas é um método de queima eletromagnética, perdão, e com muito menos emissão, ou quase zero emissão de gás de efeito estufa. Então, olhando para esse gráfico, o que a gente percebe? Somente 23% está sendo destinado para o pó de borracha, que é a granulação, né? Então, isso aqui traz para a gente aí uma boa diretriz. Talvez a gente possa até fazer um outro programa para discutir esses aspectos, mas o que a gente pode transformar é essa matriz aqui, ó. Por que a gente está queimando 53%? Tudo bem, isso está indo para cimenteiros, é uma fonte de energia, mas com maior emissão de gás de efeito estufa, quando a gente pode estar incorporando no asfalto ambientalmente adequado também. E mais do que isso, dentro da indústria tradicional, dos polímeros tradicionais, ou seja, que não estariam usando a borracha, existe uma traqueabilidade desse processo, porque a indústria, a gente tem que dizer, né, é uma indústria que está estabelecida aqui há muito mais tempo, né, assim, então se adequou os diversos movimentos regulatórios que houve do setor, então é importante que a gente considere também a indústria tradicional, que suportou o risco Brasil por tanto tempo e que tem, sim, muito a contribuir com inovações ecologicamente adequadas. Senhores... Vou deixar uma frase para terminar. Só um minutinho. Eu vou passar agora para cada um fazer essas considerações finais, mas eu só queria concluir. Antes do programa, a gente imaginou, 1 hora, né? 1 hora é muito tempo. Cara, a gente ficaria aqui seguramente mais umas 2 horas conversando, fácil, um dia inteiro, por que não? Eu só quero convidar, e aí vou te pedir, Ivan, para a gente terminar o episódio, enquanto os nossos colegas fazem as considerações finais, projeta para a gente a imagem número 1, que é do artigo que nós publicamos, né? E que vai estar na descrição
do vídeo que vai ser publicado nas diversas plataformas de streaming, enfim, no YouTube, no Spotify, para que vocês tenham acesso a esta publicação que traz o que foi falado aqui e muitos outros temas de interesse com relação a boas práticas em pavimentação asfáltica. Léo, pode fazer suas considerações finais, por favor. Ontem eu e o Bruno escutamos uma frase aqui que eu fiz questão de trazer para a gente deixar aqui como conclusão do nosso debate, que é organizarmos-nos para juntos construir um futuro melhor para a humanidade. Acho que é a gente junto que a gente acha soluções, a tecnologia já existe, as boas práticas e a experiência existe, tá? O Bruno relatando coisa de 15, 20 anos atrás, dele, né? Fora os outros profissionais que tem no ramo, que a gente sabe que, né, muita gente boa, a gente tem que valorizar isso. Então esse é o meu grande desejo, a gente resgatar as boas práticas e atender a questão socioambiental hoje tá até relativamente fácil para a gente. Vai lá, Enio. Mais uma vez, um Topocast magnífico. Eu queria lembrar ao Bruno e ao Léo que essa capacitação lá da UIEL, eu estou nela também, no grupo 22. Ele está escondidinho lá. Eu também estou Eu participando. queria dizer, se me permite, Eno Marcos, eu também estou nela, tá? Em outra turma, mas estou também. E dizer que... Vou mandar um abraço para o Flávio Rosco, né, que nos está dando essa oportunidade aí. Isso. Dizer que as discussões foram riquíssimas, né? E que realmente existem muitas coisas a serem feitas. E aí, para que essas coisas sejam feitas, né, a participação das entidades para liderar esse processo, né, é fundamental. E dizer, ao final, né, que eu sou o Pack of Wolves, né, uma empresa de assessoria socioambiental estratégica, parceira da Topocast, da Topo. Um grande parceiro, não é só um parceiro, não. Bruno, por gentileza. Felipe, muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Queria agradecer aos colegas aqui pela rica discussão, colocar tanto o Cicepote quanto a Bali Construtora à disposição para a gente avançar nesse debate. Nós precisamos resgatar a engenharia e o único caminho é juntos, viu, Léo? É juntos mesmo. Então pode contar com a gente, vamos criar workshops, vamos criar fóruns de discussão, vamos criar grupos de trabalho. O Brasil não aceita mais desperdício. Eu acho que se o Léo terminou com essa frase, eu queria terminar com a seguinte: o Brasil não aceita desperdício. Vamos fazer as coisas bem feitas, vamos buscar o que nos traz qualidade, o que nos dá, analisando sob a ótica do ciclo de vida. Então, sensacional. Muito obrigado. Sensacional. Nós que agradecemos. Por gentileza, Diego. Maravilha. Obrigado, Felipe, aí, pelo convite. Excelente bate-papo, pessoal, que a gente teve aqui. Eu reforço o papel das entidades. Na verdade, quando a gente tem um setor que tem o governo tão inserido dentro, as entidades têm que ser mais fortes, inclusive, porque a gente tem muita interlocução com entidades públicas, né? Então a gente precisa estar realmente estruturado. E queria trazer uma notícia também, que dentro da BEDA a gente está resgatando um projeto antigo que ficou adormecido, que é o Instituto Pavimentar, que é um instituto para formar mão de obra para o setor de pavimentação. A gente não está nem falando da distribuição em si, a gente está falando do elo de projetistas e pavimentação. Então a gente está com esse projeto lá, a gente está resgatando, já contratamos um profissional para estruturar o projeto, e a partir do ano que vem a gente vai ter muita coisa nova para trazer para vocês. Pô, sensacional, hein? Já saímos daqui para casa, por que não organizarmos esse workshop, hein, pessoal? A BEDA, Cicepote, as construtoras, distribuidoras, todas convidadas. Eu tenho que terminar, nosso tempo esgotou. Queria agradecer a presença dos nobres colegas e também a dos nossos telespectadores. Esse programa não existe sem vocês. E eu saio daqui, mais uma vez, extasiado com o resultado, porque é uma temática não tão comum de se ver, né? E o nosso papel é esse, é levantar temas que estão aí em efervescência, dar publicidade, mas principalmente trazer insights para o desenvolvimento socioambiental responsável para além das narrativas. Um forte abraço a todos, até o próximo Topocast.